Oiê! Passando aqui porque ontem, depois da live, tiveram algumas dúvidas sobre o que eu falei. E a principal delas foi a seguinte: eu realmente preciso fazer esse tempo de observação sem fralda? Eu preciso deixar meu bebê sem fralda para observar os sinais antes de poder começar já a posicionar? Todas as informações que eu li em português não falavam sobre isso. Por que você fala sobre isso? Então é o seguinte, primeiro, você não precisa fazer nada do que eu estou falando aqui. Você faz aquilo que você sentir, aquilo que fizer sentido pra você e você quiser pôr em prática, tá? Porém, isso que eu estou falando, esse tempo de observação sem fralda, se você fizer, você vai ver como vai ser mais fácil a prática inteira. É um método, é o que é, na verdade, que é comprovado por milhares de pais que praticam a comunicação da eliminação. A Andrea Olsen, que é a escritora do Go Diaper Free, que é responsável pelo Go Diaper Free, que é mãe de 6 bebês, que ela fez higiene natural e que ela, além de ser psicóloga, ela já formou aí centenas de consultores em higiene natural. E todos eles que têm seus clientes e trabalham com essa abordagem de fazer a observação, relatam que os clientes têm muito mais sucesso. E com os meus clientes de consultoria eu trabalho dessa forma e acredite, eles dizem que facilita muito começar a colocar em prática. E aí eu vou contar da minha experiência, né? Eu comentei na live, mas eu vou comentar aqui de novo. A minha filha nasceu, eu já sabia da higiene natural, já tinha lido na gestação e tinha certeza que eu ia praticar. Porém, minha filha nasceu e eu nunca tinha tido contato com um recém-nascido, nunca tinha nem pegado um recém-nascido. Então eu não conseguia entender nada sobre um recém-nascido. Eu não sabia quais eram os sinais dela que ela queria dormir, eu não sabia quais eram os sinais dela que ela queria ir ao banheiro, fazer xixi ou cocô, eu não sabia quais eram os sinais dela de que ela estava com fome, eu não sabia de nada. E aí eu vi, né, passam que tem a lista de sinais aí que o bebê mostra que ele quer fazer xixi e cocô. E aí eu comecei a observar minha filha, né, às vezes se ela dava algum desses sinais e ela se espremia. Então eu ia lá e levava ela no banheiro toda vez que ela se espremia. E aí isso começou a ficar irritante para ela começou a recusar o banheiro e começou a ficar frustrante para mim. Porque muitas vezes esse se espremer ou qualquer outro sinal que ela dava não era que ela precisava ir ao banheiro. Depois de muito tempo, muito acerto, muito erro, eu entendi que os sinais que ela dava não estavam nessa lista de sinais. Então, já disseram que essas são a lista que os bebês fazem todos esses sinais. Mas a minha filha não fazia nenhum desses sinais. E aí? Como que você faz se o seu filho não está ali na lista de sinais? Então, esse momento de observação é muito importante para você entender os sinais específicos do seu filho. Porque, acredite, vai ficar muito mais fácil se você souber quais são os sinais específicos do seu filho. A partir do momento que eu entrei em contato com essa informação, que foi quando eu achei que estava estranho isso aí, né? Não podia ser tão difícil assim. E aí encontrei a Andrea Olsen e a forma que ela ensina a comunicação da eliminação, as coisas ficaram muito mais fáceis. Ficou tudo mais claro e começou a fluir de uma forma muito mais leve. Eu entendi como fazer. Eu entendi quais eram os sinais dela. Eu entendi quais os momentos realmente que ela tinha vontade e que eu poderia levá-la ao banheiro. Então, gente, quais são os benefícios da gente fazer esse tempo de observação sem fralda? 1. O seu bebê ele vai começar a se acostumar com o comando de voz que você vai fazer. E você também vai se acostumar com o comando de voz. 2. Você vai começar a se acostumar com os sinais que seu filho dá. Você já vai ter ali mais certeza de quais são os sinais que ele está dando. E se ele realmente precisa ir no banheiro quando ele dá aquele sinal. Você vai se sentir mais segura com isso. Então você vai se sentir mais segura mais confiante na hora de começar a posicionar. Você não vai ficar, será que é, será que não é? Não, você já vai ter mais segurança. E você já vai ter tido um tempo, nesse momento inicial de observar seu filho, de começar a ter intuição. Será que ele realmente quer ir? Eu acho que agora ele pode querer ir, mesmo que ele não dê um sinal. Então esse momento ele é crucial, gente. Ele é crucial para começar a prática. Você não precisa fazer. Mas acredite, se você fizer, pode ser muito mais tranquilo para você. Então, assim, ele precisa estar sem fralda, mas e a bagunça? Não, gente, ele não precisa estar sem fralda. Se ele tiver sem fralda, vai ser mais fácil para você. Você vai conseguir ter muito mais informação sobre os sinais que ele dá. Mas você pode fazer de uma forma adaptada. Então, você pode prender uma fraldinha. Se é recém-nascido, você pode só pôr uma fraldinha nele sem prender, porque ele não vai se mexer direito, muito, né, se você estiver lá.
ele não vai se mexer muito, então a fraldinha não vai cair. Se for um menininho, né, você pode pôr por cima do pipizinho, que é pra ele não jogar xixi muito alto. Mas se você não colocar, vai ficar mais fácil e você vai ter muito mais informação sobre os sinais do seu filho, se você não fizer isso. Mas existem muitas formas. E é lógico, você vai cobrir o local onde você tá para não fazer sujeira. E você pode fazer no momento, por exemplo, antes do banho, para ficar mais fácil de você pegar e ser mais fácil de limpar depois. A gente não quer que faça bagunça, a gente não vai deixar o bebê o tempo todo sem fralda. São pequenos momentos, pode ser meia hora por dia. Pode ser por alguns dias, pode ser no momento que você está fazendo contato pele a pele, de qualquer forma. E aí você põe lá uma barreirazinha só para não se sujar, mas que seja fácil ali de você perceber. Pode pôr uma calcinha, pode pôr uma calcinha de treinamento. Existem muitas formas de você fazer esse momento que não seja fazendo muita bagunça, mas que não seja com uma fralda, porque, gente, fica muito difícil você perceber os sinais do seu filho se ele tá de fralda. Além de que, quando ele tá sem a fralda e ele faz o xixi, ele começa a perceber causa e efeito. Então, minha bexiga encheu, eu liberei e saiu uma coisa molhada. Se ele tá com a fralda, ele não vai sentir isso direito. Então, ele começa a aprender muito mais rápido, facilita muito o aprendizado da criança. Então, assim, você não precisa fazer esse tempo sem fralda. Mas acredite, vai ser muito mais fácil se você fizer e se você anotar os sinais e se você anotar os horários específicos do seu filho. Porque cada bebê é um, então cada bebê vai ter um timing, cada bebê vai ter um intervalo entre um xixi e outro. E se você souber os específicos do seu filho, vai ficar muito mais fácil. Então você pode ter uma lista de sinais, mas o seu filho pode não estar na lista. Ou o seu filho pode dar vários sinais dessa lista e você não saber decodificar. Ou o seu filho pode não dar sinais, mas e aí, como que você faz? Então, gente, acho que talvez tenha ficado um pouco mais claro. Qualquer dúvida, me chamem aí. E assim, essa coisa de monopólio de informação, né? As pessoas têm a informação e elas não divulgam a informação completa. Eu não sou assim. Eu vou dar todas as informações que vocês precisam de graça. Então, eu tava até pensando em abrir a caixa preta, fazer aí uma série de vídeos divulgando tudo que vocês precisam saber para praticar a comunicação da eliminação. Tudo. Me digam se vocês querem que eu faça, que eu vou fazer. E se vocês acharem que faz sentido, ótimo. Se vocês preferem uma outra abordagem, ótimo também. Essa é a forma que eu trabalho, é a forma que, depois que eu entrei em contato, fez muito mais sentido pra mim, fez muito mais sentido pra minha dinâmica com a minha filha. E, gente, acredite, se você souber e fizer um tempo de observação, mesmo que curto, vai ficar muito mais fácil, você vai perder muito menos tempo. Então, ele é totalmente perfeito pra você. Se você tá se recuperando do parto, por exemplo, você pode ter ali um momento de observar seu filho, mesmo que curto. Você vai ganhar tempo na hora de levá-lo ao banheiro, porque você vai ter certeza, você não vai ficar se equivocando. Porque quando é recém-nascido, praticamente qualquer hora que você for posicionar, ele vai ter um xixi, vai ter um cocô pra fazer. Aí então você acha que tá dando certo a higiene natural, mas muitas vezes é sorte. A hora que começa a crescer, você não vai saber quais são os sinais dele. Você pode saber, né, gente? Você vai estar prestando atenção e tal. Mas você pode não saber. E você pode continuar oferecendo e ele não querer fazer. E aí vocês vão ter problemas. Igual eu tive. Muitas pausas, muitas regressões, muitas confusões, até eu entender como fazer esse momento sem fralda, que é incrível. Então é isso, gente. Vamos divulgar essa informação. Um grande beijo.